Olá, pessoal. Espero que estejam bem, de saúde, do mesmo que os familiares. E vamos então continuar com nossa disciplina, né? Vamos hoje abordar as portas lógicas, que vamos ver quais são os tipos de porta lógica, sua função, vamos ver como elas operam, né? Cada uma dessas portas lógicas, ok? Hoje a aula será bem breve, ok? Então, vou fazer a apresentação, ok? Então, da aula, aqui, vou compartilhar com vocês aqui, então, esse slide, ok? Pronto, que nós temos aqui, ok? Então, vamos ver, como eu estava dizendo, vamos ver, então, hoje, vamos focar sobre as portas lógicas. Esse será o objetivo da aula de hoje, ok? O conteúdo de nossa aula aqui vamos aprender a descrever a operação do inversor, que é uma porta lógica, o inversor. Vamos também aprender a descrever, né? Vamos descrever também da porta AND e a porta OR, ok? Vamos ver também, né? Descrever a operação da porta NAND e da porta NOR, ok? Vamos expressar também a operação da porta NOT e da porta AND, OR, NAND e NOR, usando a álgebra booleana, ok? E vamos, por fim, descrever a operação das portas XOR e XNOR, ok? Isso será, então, os objetivos da nossa aula. A vida está repleta, né, de circunstâncias em que se pode dizer que está em um estado ou outro, ok? Ou seja, o que quer dizer com isso? Por exemplo, ou está vivo ou está morto. Não tem mais meio termo, né? Ou a luz está apagada ou a luz está acesa. É uma porta fechada ou uma porta aberta. Então, isso é uma observação de George Boole, no ano 1854, que ele levou a escrever, né, um fantástico livro que é intitulado, né, Uma Investigação das Leis do Pensamento. Esse é o livro que George Boole escreveu. Nesse livro, ele descreve o modo como as decisões lógicas são tomadas em base às circunstâncias, ok? Então, aí nós vimos o que chama de álgebra booleana, que serve para descrever, né, essa álgebra booleana, que vem com o nome dele de Boole, ok? Que serve para descrever as entradas e saídas de um circuito lógico. Então, vamos ver como as entradas e saídas estão relacionadas em um circuito lógico. Isso será o objetivo do curso de forma global, ok? Antes de falar da álgebra booleana, de ver sobretudo as portas lógicas, vamos ver um pouco aqui algumas constantes e variáveis booleanas que são muito importantes, ok? Por exemplo, na álgebra booleana, as variáveis constantes podem apenas assumir dois possíveis valores, ok? Então, o valor nível que vamos falar nível lógico 0 e o nível lógico 1, ok? E para que serve esse nível lógico? Veja, importante que apenas dois valores, ok? Apenas dois valores. As variáveis são usadas para representar nível de tensão, ou pode ser também de corrente, ok? Em um circuito. Por exemplo, se for uma tensão, por exemplo, o que esse nível lógico 0 vai simbolizar? Isso corresponde a uma tensão que esteja compreendida no intervalo de 0 a 0,8 volts. Enquanto o nível lógico 1, por exemplo, essa aqui, corresponde a uma tensão que está entre 2 a 5 volts. Isso é um exemplo, ok? Que estamos falando. As variáveis booleanas 0 e 1, esse nível lógico 0 e 1, não representam, na verdade, números assim, senão o estado de nível de tensão de uma variável, ok? Nível de tensão, de corrente, de uma variável dada. Não são números assim, sino que são estados, ok? Aqui nós temos, então, por exemplo, alguns estados, alguns exemplos, ok? Lógico 0. O lógico 0 pode representar situação, por exemplo, uma situação falsa, ok? Enquanto o lógico 1 pode ser, então, uma situação verdadeira, ok? Por exemplo, aqui, carro desligado, por exemplo, e o carro ligado, ok? Aqui, por exemplo, o nível de caixa de água, quando é baixa, por exemplo, ok?
ok? E aqui, nível de caixa de água quando é alta, por exemplo. Isso é lógico 1. Ou também pode ser em um não ou sim. Por exemplo, afirmação não é afirmação sim ou afirmação não. É uma não, ok? E o nível lógico 0 também pode ser, uma porta aberta e porta fechada, ok? Ou seja, para reforçar de novo, né? Esses valores 0 e 1 não são números, ok? Decimais, como não, senão são possíveis estados, ok? Então, por isso, nós vamos chamar sempre de nível lógico 1, nível lógico 0. E quando vamos falar também de alto, por exemplo, estarei falando de 1, e quando vamos falando de baixo, ok? Vamos falando de nível lógico 0, ok? Isso seria, então, essas expressões serão bastante usadas durante nossa aula. Antes disso, vamos também ver, então, uma coisa importante que nós vamos estar falando muito no seu curso, tabela verdade. O que é tabela verdade? É uma técnica que descreve como a saída, ok? A saída de um circuito lógico depende, ok? Dos níveis lógicos presentes nas entradas, ok? Ou seja, a tabela verdade nos permitirá descrever como a saída e depende, né, como está interconectada com as entradas, ok? Ela vai sempre depender das entradas, ok? O nível de combinação de entrada é igual a 2 elevado n, ok? 2 elevado a n seria o número de combinação, ok? Para uma tabela verdade de n entrada. Ou seja, se nós temos duas possibilidades nada mais, então a base é 2, ok? Para um circuito de duas entradas, por exemplo, quantas combinações podemos fazer? 2 elevado a 2 seria 4. Aqui, por exemplo, nós temos aqui um circuito aqui genérico que foi representado com duas entradas A e B. Então, quantas combinações se pode fazer? Nesse caso, se pode fazer 4. 2 elevado a 2 será igual a 4. Então, ou seja, na primeira, né, A e B estão no nível lógico baixo, porque é 0, 0. E um segundo caso, A está embaixo, esse é nível lógico baixo, enquanto B está nível lógico alto, 1. Em um terceiro caso, nós temos A em nível lógico elevado e B em nível lógico baixo. E no quarto caso, aqui nós temos A e B, os dois agora ambos em nível lógico alto, ok? Agora, vamos supor que um circuito que tenha 3 entradas, em lugar de 2, né? Tem 3 entradas. Quantas combinações podemos fazer com 3 entradas? 2 elevado a 3, nesse caso, seria igual a 8, ok? Aqui nós temos, por exemplo, nessa tabela verdade aqui, entradas A, B, C. Então, vamos ter um bloco genérico com 3 entradas. Então, 8 combinações. Então, seria 0, 0, 0, 0, no início, supondo que todos estão no nível lógico baixo. Depois, o C passa para o nível lógico alto, enquanto A e B são mantidos no nível lógico baixo. E assim se construi até que todos estejam no nível lógico alto. Vamos supor que nós temos 4 entradas. Então, 2 elevado a 4, quanto dá? 16. Então, são 16 combinações. A entrada, vamos supor, nós temos, por exemplo, um tipo de circuito, por exemplo, um circuito lógico, que tenha quantas entradas? Vamos colocar aqui, vamos supor, por exemplo, 6 entradas. 1, 2, por exemplo, ok? 3, 4, 5, por exemplo, 6, ok? Então, se nós temos um circuito que tenha, por exemplo, 6 entradas, então quanto será 2 elevado a 6? 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 será 64, ok? Nesse caso, então, vamos ter 64 combinações de 6 entradas, ok? Então, agora, alguém pode dizer, mas professor, como são construídos esses aqui? São combinações. Agora, cada um tem seu segredo, ok? Veja, por exemplo, primeiro, o A aqui é considerado sempre como o bit mais significativo, que nós definimos na aula anterior, e B, aquele que está mais para a esquerda, é o bit menos significativo. Vamos pegar, só para que você possa entender bem mais claro, vamos pegar
essa tabela verdade aqui, que tem, por exemplo, 4 combinações, né? Que tem 4 entradas, A, B, C e D. Então, o bit mais significativo é o A, o bit menos significativo é o D, ok? Veja bem, tem várias formas que cada um usa para fazer sua construção. Veja o D, veja como está a sua combinação 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, primeiro você para colocar como D vai aparecer. É 0, 1, 0, 1, desculpe, até 16. O C, veja agora, 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, até 16. O B, agora, 4-0, 4-1, 4-0 e 4-1. E o A são quanto? 8-0, 8-1 nada mais. Ok? Assim se constrói. Para 8, para 3 bits, desculpa, para 3 entradas, né? Então, 01, 01, o menos significativo, né? Que está na extrema direita, sempre vai ser 01, 01, 01, até aqui o 8, né? Outro, veja, 00, 11, 00, 11. Aqui, 40, 41, ok? Então, claro, como eu digo, né? Aqui é uma forma que eu fiz para poder me lembrar sempre na construção. Se são 6, são 64. Então, seria A, B, C, D, E e F. Então, aqui, o F é o bit menos significativo, o A mais significativo. Então, 64. Então, o A, ele vai ter o quê? Ele vai ter 32, 0 e depois 32, 1. Enquanto o F, ele vai ter 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E o E seria 0011, 0011 e assim consecutivamente. Claro, cada um pode adotar suas formas de lembrar, ok? Não precisa tentar decorar, né? Se decora, pode esquecer no dia da avaliação ou em alguns estudos, ok? Então, vamos começar então com a primeira porta lógica, que é a porta mais simples, né? É a porta not, ok? Ou em português, não, ok? Para entender isso, vamos ilustrar a partir por meio desse circuito que nós temos aqui, ok? Veja esse circuito que nós temos uma fonte de tensão, uma resistência, uma chave aqui, que liga e desliga, né? Para fechar e abrir a chave, e nós temos uma lâmpada aqui. Veja, quando a lâmpada, a chave está aberta, quando nós deixamos nossa chave aqui aberta, o que acontece? A corrente vai circular nesse caminho aqui, ou seja, a lâmpada fica acesa. Mas quando fechamos, ok? Quando nós decidimos de fechar, por exemplo, essa chave, ok? Eu vou apagar aqui para que você possam ver, por exemplo, quando decidimos de fechar, ok? A caneta, deixa eu pegar a caneta, ok? Só um minuto aqui. Quando, por exemplo, nós decidimos de fechar essa chave, o que acontece? A corrente não vai circular mais por essa lâmpada, não. A corrente vai agora circular nessa malha aqui, em outras palavras, como para quem já fez circuito, a corrente vai passar nesse caminho, vai sair daqui, nossa corrente vai caminhar por aqui e assim diretamente vai ser o caminho. Porém, como eu estava dizendo, isso quando nós fechamos a chave. Mas quando abrimos a chave, o que acontece? Quando a chave é aberta, qual vai ser o caminho de nossa corrente? Nesse caso, a nossa corrente vai circular simplesmente assim, e a lâmpada fica acesa, ok? E assim, nesse caso. Ou seja, veja que, de acordo com a posição da chave, a lâmpada fica acesa ou apagada, ok? Isso, então, é o que faz a porta NOT. A porta NOT faz ou não, faz essa função de inverter, ok? Deixar, fazer o complemento de uma ação dada. Então, por exemplo, que nós temos a função não, também denominada inversão, ok? É realizada sobre uma única, que é importante, variável de entrada. Diferentemente de outras portas que vamos ver, ela é baseada apenas em uma única entrada. Exemplo, que nós temos a saída S aqui, que simboliza a lâmpada, será sempre acesa quando a nossa chave está aberta. Quando fechamos, ela vai estar apagada, ok?
qual é a simbologia dessa porta inversora, essa porta norte? Qual é a sua simbologia? Isso aqui é a sua simbologia. Veja aqui, é um triângulo com um pequeno círculo aqui, né? Ok? No seu extremo aqui, ok? Então, nós sempre, nunca podemos esquecer esse pequeno círculo aí, porque nunca podemos esquecer isso. Então, nós temos entrada A, saída S. S seria igual, então, A, como é lido? A parado, ok? Algumas pessoas lêem complemento, S igual a complemento de A, podem dizer isso, ou S igual a barato, ou A negado também, ok? E aqui na tabela verdade desse caso, então, quando A está embaixo, S igual a 1, aceso, né? Ou seja, chave aberta, S ligada, a lâmpada acesa. Quando fechamos a chave, que é A igual a 1, nesse caso, a lâmpada fica apagada, ok? Podemos descrever essa função, né, por uma forma de onda, ok? Através de uma forma de onda, né? Podemos fazer isso através de uma forma de onda, como aqui demonstra, né, esse circuito que podemos ver aqui, por uma forma de onda que nós temos aqui, ok? Ou seja, essa forma de onda aqui descreve, por exemplo, a entrada, veja quando é nível lógico 0, a saída é 1. Quando, no instante que aqui é 1, aqui é 0. Quando esse aqui é 0, esse aqui é 1, porque nós temos 0, 1, 0, 1, ok? Então, isso, de forma básica, assim funciona a porta inversora NOT, ok? Agora, vamos para a próxima porta, a porta OR. A porta OR aqui, vamos também tentar entender ela por meio desse circuito que nós temos aqui, ok? Então, veja esse circuito igual como antes, porém, nós temos duas chaves, A e B. Veja bem, se nós fechamos, se as duas chaves estão abertas, claro, a corrente não vai circular no circuito, então a lâmpada, né? Essa lâmpada fica apagada. Agora, basta fechar uma das chaves, ok? Por exemplo, se nós fechamos, desculpe, ok? Se nós fechamos uma dessas chaves, que vai acontecer? Se nós fechamos a chave A, por exemplo, veja, agora a corrente vai circular, ok? Seguindo esse caminho e assim de forma contínua. Vamos supor que decidimos fechar duas chaves. Haverá corrente se a lâmpada essa vai ser acesa. Também se. Vamos abrir a chave A, ok? Vamos supor outro caso que nós decidimos de abrir a chave A, mas a chave B está fechada. A corrente vai circular, sim, a corrente continua circulando, a corrente vai continuar circulando, ok? Por esse caminho agora, a corrente vai seguir esse caminho e continuar assim indiretamente, ok? Isso vai ser se fecharmos a chave B, ok? Ou seja, para que a lâmpada seja acesa, basta, as duas chaves estejam fechadas, ou uma das duas esteja fechada. Mas quando as duas chaves estão abertas, a lâmpada fica apagada. Então, isso é a função. Com isso, podemos entender como funciona a porta OR. A porta OR, ok? A sua simbologia, como nós podemos ver aqui, essa é a simbologia da porta OR. Okay? Esse você vê, por exemplo, a porta OR, né? A função OR, né? É aquela que assume o valor 1 quando uma ou mais variáveis da entrada forem igual a 1 e assume 0 se somente todas as variáveis de entrada forem iguais a 0. Ou seja, qual é essa porta OR? A porta OR, essa porta é que para que a saída seja 1, ou seja, nível lógico alto, as duas, uma das entradas tem que estar em nível alto. Apenas. Veja aqui, não apenas duas, podemos ter porta lógica OR de 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100 entradas, ok? Agora, basta que uma das entradas esteja em nível lógico alto 1, para que a saída fosse igual a 1. Para que a saída seja 0, todas as entradas têm que ser igual a 0. Por exemplo, aqui na tabela verdade, podemos ver. Quando A e B for igual a 0, o que acontece? A saída também aqui é igual a 0. Em outra palavra, para que a lâmpada fique apagada aqui, todas as duas chaves têm que estar abertas. Fechando uma das chaves, por exemplo,
a saída, a lâmpada fica acesa, ok? Ou se as duas também são fechadas, também a lâmpada fica acesa, ok? Então, sua representação, nesse caso, é usado, né? S seria A adicionar o B. Aqui, então, se usa, né? O símbolo de adição, né? Que nós usamos na álgebra normal. Então, A adicionar o B seria, então, A, se lê A or B, ok? A ou B, ok? Pronto. Vamos para a próxima aqui, então, nós podemos descrever isso aqui, né? Isso que nós falamos por essa forma de onda que nós temos, ok? Veja que nós temos A, nível lógico, pode estar nível lógico 0 ou 1, B também nível lógico 0 ou 1, ok? E C também, ok? E nós temos saída. Então, aqui é um caso, né? Veja, então, como falamos, a porta lógica OR com 3 entradas nesse caso. Então, a saída S é a soma das entradas A, B e C. Então, A, OR, B, ou C. Ok? Então, veja aqui, por exemplo, inicialmente, todos estão, por exemplo, que nós temos, se todos estão em 0, então, aqui está em 0, esse também está em 0 aqui, esse também está em 0, ok? Esse também está em 0 aqui. Então, a saída seria igual a 0. Agora, veja aqui, esse aqui está em 1, esse também aqui está em 1. Então, esse está em 0, ok? O C está em 0, enquanto A e B estão em 1, a saída seria igual a 1, ok? Vamos pegar um caso aqui também, A igual a 1 aqui, B igual a 0, B igual a 0, desculpe, ok? E C igual a, nesse caso, 1. O que vai acontecer? Esse será igual a 1. E outro caso, esse aqui, A igual a 0, B igual a 1, C, né? B igual a 1, C igual a 0. Nesse caso, a saída será igual a 1. Como nós falamos de novo, para que a saída seja em nível alto, 1, basta que uma das entradas esteja em nível alto, ok? Agora vamos ver a terceira porta, a porta N. A porta N, vamos também ilustrar isso por meio desse circuito que nós temos. Veja, então, nós temos duas chaves. Agora, as chaves são em série, estão em série, A e B. Veja, quando as duas chaves estão abertas, claro, essa aqui vai continuar, a luz não vai estar acesa, né? Vai estar apagada. Ah, então, luz apagada com chaves abertas. Agora, vamos fechar uma das chaves. Vamos fechar a chave A. Será que a corrente vai circular para acender a luz? Não, porque vem aqui, o B está aberto. Então, vamos agora apagar essa chave A e vamos, então, fechar a chave B. Será que se nós fecharmos a chave B, vai ter corrente aqui para acender essa lâmpada? Tampouco. Qual é a única exclusivamente condição para que a lâmpada seja aberta, acesa, é que essas duas chaves têm que estar fechadas. Quando nós fechamos essas duas chaves, nesse caso, a nossa lâmpada fica acesa. Então, isso assim funciona a porta lógica AND. A função AND é aquela que executa, primeiro, a multiplicação de duas ou mais variáveis booleanas. Enquanto a porta lógica OR, que nós já vimos, ela faz a adição. A porta AND, ou E, alguma pessoa chama de porta E, a sua função é executar a multiplicação de duas ou mais variáveis booleanas, ok? Então, nesse caso, sua representação, né, algébrica seria A.B, ok? E como se lê? A e B, ok? A leitura seria A e B. Na porta E, o AND, a saída é 1 se somente se todas as entradas forem igual a 1. Ou seja, é a única condição para que a lâmpada aqui seja acesa, as duas chaves têm que estar fechadas. É exatamente o que nós temos aqui. Então, ou seja, todas têm que estar em 1 para que a saída seja 1. Em outras palavras, é uma porta lógica AND para que a saída esteja em nível alto, ok? Todas as entradas têm que estar em nível alto. Caso contrário, vai estar em nível baixo.
Então, aqui nós temos, por exemplo, um caso aqui, com um exemplo, né? Ok? Então, aqui, quando está sombreado, né? Para mostrar, por exemplo, na condição quando as entradas A e B estão em nível alto, nesse caso, então, a saída seria também alto, ok? Se a nossa entrada for igual a, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, veja, veja, por exemplo, aqui A é 0, porém, D1, a saída seria igual a 0, ok? Seria igual a 0 nesse intervalo de tempo T3 a T4, ok? Nesse intervalo, veja aqui no então tempo T5, ok? E T6 aqui, veja, quanto que é A? A é 1, enquanto B é 0. Nesse caso, a saída seria igual também a 0. Por quê? Porque para que a saída seja nível alto, 1, as entradas, todas as entradas têm que ser igual a 1, como nós vimos, ok? Então, aqui, uma ilustração. Agora, vamos, após ver, então, essas três portas no, inversora, porta O e a porta E, vamos ver o complemento da porta O, ok? OR. Uma porta NOR, ok? Produz uma saída de nível baixo quando qualquer uma das entradas for nível alto. Ou seja, é o contrário da porta OR. É, como nós temos esse circuito aqui também, pode se ver, ok? Veja, quando as duas chaves estão abertas, a lâmpada vai continuar, como vai ser a corrente? A corrente sai, faz assim, então a minha lâmpada vai estar acesa. Quando fechar uma das chaves, aí a lâmpada fica apagada, ok? Então, o que isso significa? Se você lembra muito bem a tabela verdade da porta ouro, vamos ver que essa tabela verdade da porta ouro, né, é o complemento, né, a porta noro, né, é o complemento da porta ouro, que nós vimos, é o contrário, entre aspas, digamos, ok? O inverso, ok? Veja, então, aqui para que a saída seja nível alto, né, 1, todas as entradas têm que ser igual a 0, caso contrário, todas são 0. Qual a simbologia, né, da porta nor, nesse caso? A porta nor, veja, igual, né, com a porta or, porém, uma bolinha aqui na saída. Isso não podemos nunca esquecer, ok? Uma bolinha aqui na sua saída, ok? E como podemos escrever? Nesse caso, S igual a mais B barado. Veja, essa barra tem que estar em cima de A e B junto, ok? Então, seria assim a simbologia. E podemos também ver isso aqui por meio dessa imagem aqui, né, para descrever. Por exemplo, né, A está em nível lógico 0 aqui, enquanto B também está em nível lógico 0. A saída, nesse caso, será igual a alto, ok? Agora, aqui, do mesmo modo, aqui 0, e aqui também 0. Então, a saída será alto. Nos outros casos contrários, a saída será igual a 0, desculpe, 0, 0, quando uma das entradas for igual, está em nível alto, como nós acabamos de ver. Ok? Agora, o complemento da porta não é o NAND. Uma porta NAND produz uma saída de nível baixo apenas quando todas as entradas estiverem em nível alto. Então, isso é a diferença. É o complemento daquela outra que nós da porta AND. Ou seja, a saída, veja que na porta END, o que nós vimos, ó, porta E, é que a saída é alta quando todas as entradas são altas. Ou seja, a saída é 1 quando todas são 1. Aqui é o contrário. Quando todas as entradas são 1, a saída é 0. E a mesma forma, então, a simbologia matemática dela, sempre com uma bolinha, né? Aqui nesse caso, para falar do complemento, ok? Então, nós temos o complemento desse aqui, nesse caso, então vamos sempre ter uma bolinha na sua saída, ok? Então nós temos, claro, pode ter muitas entradas, não precisa ser apenas duas entradas, pode ser várias entradas, ok? E a porta não é, né? Então podemos ver aqui também, por exemplo, determinar a forma de onda de saída de uma porta NAND que tem as entradas mostradas na figura a seguir, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, nessa entrada aqui, tem nesse intervalo, A está em alto, B está em alto, nesse caso, então,
a saída seria igual a zero. Se fosse uma porta AND, ou porta E, seria o contrário. Aqui seria a saída seria igual a alto, né? E do mesmo modo aqui temos um, então a saída seria igual a zero também, ok? Nos casos, outros casos, por exemplo, aqui nós temos esta em 1 e esse está em 0. Nesse caso, a saída esse é 1, nesse caso, ok? Vamos então ver as últimas portas, né? O que chama de a porta O exclusivo, ou shore, ok? As características de uma porta shore são resumidas como a seguir. Ah, agora tem apenas, por isso aqui enfatizei para você saber, a porta shore tem apenas duas entradas. Ela não pode passar mais de duas. A porta norte tem uma entrada, a porta end, or, NAND e NOR tem duas ou mais entradas, mas a porta exclusiva shore tem apenas duas entradas. E a expressão da sua saída é x igual a b complemento adicionado a b. Ou em outra palavra, você pode escrever a complemento shore b. Sua saída será nível alto apenas quando as duas entradas estiverem em nível diferentes. Como aqui a tabela verdade mostra. Aqui você pode ver. Quando as duas entradas A e B são baixo, ok? Bom, por exemplo, a saída será baixa. Veja aqui também, quando as duas entradas são altas, também a saída é baixa. Caso que as duas entradas estão com nível diferente, a saída é alta. E que é resumida na tabela verdade que nós temos aí também, ok? Então, veja a simbologia matemática, né? Então, a sua simbologia, como aqui já mostra já o circuito, né? De um choro, ok? Veja, então, como é como um OR e colocamos essa linha aqui, né? Desculpe, né? Vou desenhar aqui, por acá, por exemplo, essa aqui, ok? Então, adicionado esse né, que nós temos, é um OR com essa linha que nós temos, ok? Então, simbologia de um short, de novo aqui mostrado, nós temos aqui uma forma de onda, né? Em diferentes intervalos de tempo, o que ocorre, ok? E deixo para vocês interpretar, ok? E o complemento da porta short, que é o X-NOR, né? Ok? A porta NOR exclusivo, ok? Nesse caso, vai ser o complemento daquilo. Quando eu falo um complemento, o negado, né? O inverso, se alguém pode chamar assim, ok? Então, ou seja, a saída, né? Seria nível alto, 1, ok? Sempre que as duas entradas estiverem no mesmo nível lógico. Por exemplo, se assim, as duas entradas estão baixo, baixo, ou alto, alto, nesse caso, então, que vai ser a saída seria em nível lógico alto. Caso contrário, seria baixo e baixo, nada mais. Ok? Então, pessoal, era isso mais de forma breve, né? Explicar para vocês as portas lógicas, ok? Como elas funcionam, seus princípios de operação, ok? Também nos siga, deixo para vocês né, alguns exercícios, né? Para vocês fazer, para poder praticar. Claro, vamos ter também nosso encontro síncrono para também tirar possíveis dúvidas, ok? Então, pessoal, aqui estão as referências bibliográficas que são usadas, né, para preparar as nossas aulas, né? Sempre são as mesmas, né? Do Tosse, Capuano, tem Flode e de Pimenta, ok? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, né? A participação de cada um de vocês, ok? E, então, até a nossa próxima aula. Então, nós vamos, então, terminar aqui, né? Então, quero agradecer a todos e qualquer dúvida, então, nós vamos nos encontrar na aula presencial, ok? Então, muito obrigado, pessoal, e deixo a vocês, então, saúde e paz a todos.